Olá, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje abordaremos a doutrina, a semente da serpente. Um dos principais divulgadores dessa doutrina é o William Branham. E em uma pregação feita em 17 de março de 1963, Branham afirma que esse mistério teria sido revelado em seu ministério. Ouça o áudio. And the mysteries comes down from God as the Word of God and reveals the entire revelation of God. Then the Godhead and everything else is settled. All the mysteries, serpent seed and whatever more, is to be revealed. E os mistérios descem de Deus como a palavra de Deus e revelam a revelação inteira de Deus. Então a divindade e tudo mais é posto em ordem. Todos os mistérios, a semente da serpente e tudo mais hão de ser revelados. O problema é que a revelação é usada para trazer algo que está oculto à luz do conhecimento. E a doutrina da semente da serpente já era bem conhecida. A ideia de que Eva casalou com a serpente, ou Satanás, e produziu Caim, encontra sua expressão mais antiga nos escritos gnósticos, por exemplo, o Evangelho de Filipe, que foi rejeitado por teólogos cristãos tradicionais como Irineu. No século XIX, um pastor batista chamado Daniel Paquet também pregava essa doutrina muito antes de Branham. Então, afirmar que é uma revelação dada nos últimos dias é uma tremenda mentira. Para você que não está familiarizado com essa doutrina, ela afirma que Eva, em pleno jardim do Éden, teria tido relações sexuais com a serpente, e dessa suposta relação teria nascido Caim. E que a humanidade seria dividida em duas descendências, a descendência de Caim, e a descendência de Sete. A descendência de Caim seriam os filhos do diabo, e a descendência de Sete seriam os filhos de Deus. Segundo as pessoas que creem nessa doutrina, esse seria o principal motivo de Caim ser maligno, e, consequentemente, ter matado Abel. Essa doutrina é falsa e contrária às Escrituras. Vamos por partes. Essa doutrina afirma que, no capítulo 3, versículo 6, do livro de Gênesis, depois de ter sido enganada pela serpente, Eva teria comido do fruto proibido, e que esse ato simbolizaria a relação sexual com a serpente. Leiamos. Gênesis 3:6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Aqui encontramos uma contradição. Essa doutrina, como já foi dito antes, afirma que comer do fruto seria uma metáfora para sexo com a serpente, e como você acabou de ver, Adão também comeu do fruto. Por uma questão lógica, isso implicaria que Adão também teria tido relação sexual com a serpente, o que seria um absurdo. Alguns que creem nessa doutrina, para tentar contornar esse absurdo, dizem que comer do fruto significa apenas o ato sexual em si, não necessariamente envolvendo a serpente. Ou seja, sexo era proibido. Mas o que eles não sabem é que essa afirmação também está errada. Leiamos. Gênesis 1:28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Como você acabou de ver, antes mesmo de ter criado a árvore da ciência do bem e do mal, ou de ter criado a mulher, Deus dá ordem ao homem para se reproduzir e dominar a terra. Acho que não preciso dizer que os humanos se multiplicam pelo sexo. Portanto, sexo não foi o pecado cometido por Adão e Eva, mas desobediência. Qualquer coisa que vá contra isso não está na Bíblia, portanto não é de Deus. Vamos avançar um pouco nessa doutrina. Como foi dito no início do vídeo, os adeptos da semente da serpente afirmam que existem duas descendências, uma boa e outra má. A boa seria a descendência de Sete, filho de Adão, e a má seria a descendência de Caim, supostamente, filho da serpente. Segundo eles,
Essas duas descendências estariam em eterna batalha, uma contra a outra, através de todas as eras, começando no Gênesis e terminando no juízo final, com a vitória dos descendentes de Adão. Essa afirmação também não é verdadeira, pois toda a descendência de Caim foi destruída no dilúvio. Para que você possa entender melhor, vamos mais uma vez ao livro de Gênesis, analisar capítulo 6. Leamos. Gênesis 6, 5 a 8. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Como você acabou de ler nos capítulos 6 de Gênesis, a humanidade, nos tempos pré-diluvianos, se encontrava corrompida. Então Deus resolve destruir toda a humanidade, com exceção de Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos. Como podemos ver na genealogia, Noé era descendente de Adão. Isso significa que toda a descendência de Caim morreu no dilúvio. Gênesis 7, 21 a 23. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feiras, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil, e até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé, e os que com ele estavam na arca. Isso por si só seria suficiente para pôr fim à questão, mas alguns que creem nessa doutrina afirma que a descendência de Caim sobreviveu através da esposa de Noé, que seria, supostamente, filha da descendência de Caim. Isso é uma mentira para tentar validar sua visão distorcida da realidade. E mesmo que fosse verdade, isso não mudaria em nada o resultado final. Pois, quem tem um mínimo de conhecimento bíblico, sabe que a mulher não tem descendência. Para que tudo fique mais claro sobre esse ponto, assista esse pequeno drama do capítulo 38, do Gênesis. Bom, era minha intenção exibir uma dramatização de Gênesis capítulo 38, mas foram reivindicado direitos sobre o vídeo. Tive que reeditar o vídeo e postar de novo. Mas vou deixar na descrição um link da tal dramatização. Assistam depois que esse vídeo acabar, caso queira uma compreensão melhor. Já estamos perto do fim desse pequeno estudo. E você já deve ter concluído que esse papo de semente da serpente, ou de duas descendências, ou genealogias, não existe. Mas ainda deve ter algumas dúvidas. Por exemplo, por que Caim não aparece como filho de Adão na genealogia do primeiro livro de Crônicas capítulo 1? 1 Crônicas 1 a 4. Adão, 7, Enos, Cainã, Malaleel, Jerede, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cão e Jafé. A resposta é muito simples e bem óbvia. A função do livro de 1 Crônicas é informar de onde os povos que existiam foram gerados. E naquela época qual povo descendia de Caim? A resposta é nenhum, pois a descendência de Caim morreu no dilúvio. E pelo mesmo motivo Abel não aparece no livro de 1 Crônicas, pois foi assassinado antes de ter filhos. Outro pequeno detalhe é que, ser o primogênito de tal personagem bíblico, não te dá o direito de aparecer na genealogia dele, mesmo sendo filho legítimo. Podemos constatar isso em Lucas capítulo 3. Lucas 13:34. E Judá de Jacó, e Jacó de Isaque, e Isaque de Abraão, e Abraão de Terá, e Terá de Nacor. Como você acabou de ver, o primogênito de Abrão seria Ismael,
mas quem aparece no lugar dele é Isaque. O mesmo acontece com Esaú, que deveria aparecer como o primogênito de Isaque, mas quem aparece é Jacó. Portanto, se alguém vier te pregar a doutrina da semente da serpente, e alegar que existem duas linhagens sanguíneas baseada na genealogia, mostre essa escritura. Atos 17 e 26. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, e os limites da sua habitação. Tito 3:9. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. E por fim você pode me perguntar, se o que torna uma pessoa filha do diabo, não é o fato dessa pessoa descender, de forma natural, através de uma linhagem sanguínea. O que seria? Pois, a Bíblia chama alguns personagens de filhos do diabo. A resposta a isso está como sempre na palavra de Deus. Leamos. 1 João 3:8-12. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus, e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, e não ama a seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas.